Então, meus irmãos, eu espero que vocês todos tenham acompanhado o primeiro estudo e o segundo, porque não necessariamente eles são uma sequência do outro. Na verdade, eles não são. Eu coloquei nesta ordem, claro, o 1 é o 1, é a introdução, está ali. Mas o 2 e o 3 não necessariamente, porque eu divido em blocos temáticos, o tema, o assunto que vai ser tratado ali. Então, pode ser usado de forma solta. Então, eu queria convidar os irmãos nesse momento, assim como estamos, a nós dirigirmos uma palavra de oração ao nosso Deus, pedindo a Ele que Ele nos abençoe, que Ele proteja a nossa mente e que Ele ajude, mesmo a nossa mente cansada, mesmo a nossa mente cheia de preocupações e com as nossas limitações que são próprias da nossa condição pecaminosa, que o Senhor ajude a nossa mente, abençoando ela e fazendo com que a nossa mente ela compreenda o que Deus revelou, não que uma pessoa criou. Não vem de uma pessoa, vem de Deus. Que o Senhor Deus nos ajude neste último estudo a compreender plenamente, sem sombra de dúvidas, o que nós vamos ler. Meus irmãos, uma coisa muito importante. Se você sabe qual é o nosso grande problema hoje, leitura e interpretação de texto. Eu sou professora de português, eu vou falar isso sempre. Eu sou professora de português. E a interpretação textual, a interpretação dos textos revelados, ela tem sido um problema grandiosíssimo no nosso povo, entre o nosso povo. Então, meus irmãos, hoje a gente vai trabalhar estratégias de leitura e compreensão de texto, nos textos inspirados dentro desta temática, tá bom? O Senhor nos orienta por meio da sua serva que precisamos pensar da causa para o efeito. E é impossível raciocinar e pensar da causa para o efeito se nós não soubermos ler com eficiência, ler com excelência, ler corretamente e interpretar textos. Não somos analfabetos funcionais. Então, vamos agora nos submeter ao Senhor em oração e pedir que Ele nos ajude. Vamos orar? Graças te damos, Senhor Deus, pela noite de sono. Graças te damos, Senhor Deus, pelo teu cuidado. Graças te damos, Senhor Deus, pelas tuas promessas que se cumprem na nossa vida, que ainda se cumprirão. E a principal delas, o Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Esta é a maior certeza, o maior conforto, consolo que o Senhor nos dá. Neste momento, quando esta igreja se forma, igreja é povo. Quando esta igreja se forma aqui, eu e meus irmãos em vários lugares espalhados, te pedimos, Pai, humildemente, derrama o teu Santo Espírito sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos as tuas verdades por nós mesmos. Que ninguém nos influencie, Pai, e que apenas os textos inspirados sejam suficientes para nos orientar. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós e por nos dar tanta luz, Senhor Deus, para que caminhemos no caminho, continuemos caminhando no caminho reto e estreito. E quanto mais estreito, melhor, Senhor, porque é o caminho mais seguro. Obrigada por nos ouvir, Santo Deus. Pai, Abba, Pai, obrigada por nos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou compartilhar aqui com os meus irmãos agora. Vamos lá, Cleuminha. Um momentinho. Esse momento ele é necessário.
temos textos tão especiais, meus irmãos, vocês não têm ideia de como este estudo é abençoado e libertador. Libertador, meus irmãos. Aqui está a controvérsia do dízimo, parte 3. Então, meus irmãos queridos, nós temos, eu acho que uns 3 ou 4 blocos, temas que vamos estudar. O primeiro bloco, que é o maior de todos, é este aqui, que tem este título. Apenas canais designados? Ponto de interrogação. A pergunta é, o que são canais designados? Tem sido o argumento oficialmente estabelecido de que os santos dízimos e as ofertas devem ser devolvidos apenas nos canais designados, ou seja, apenas na igreja. E a gente vai hoje entender claramente, não por palavras humanas, mas pela palavra de Deus inspirada, que ele inspirou sua serva, Ellen White, nós vamos entender claramente se isso realmente é assim. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ler muito, como sempre. Estudo é para ler. Não pode ter outra interpretação da palavra estudo. Leitura e interpretação, não esquece. Então vamos lá. O arranjo de que todo o dinheiro deve passar por Battle Creek. Atenção, Battle Creek era a igreja, era a cidade onde estava a igreja adventista de Battle Creek, que era onde havia a maior reunião de adventistas do sétimo dia. Estava concentradão ali, certo? Então, quando se usa a expressão Battle Creek, entende-se igreja organizada, oficialmente organizada. Tudo bem? Então, vamos lá, retomando. O arranjo de que todo o dinheiro deve passar por Battle Creek e, sob controle de alguns poucos homens naquele lugar, olha o que Deus diz, é uma maneira errada de administrar. Vamos continuar. Há responsabilidades excessivamente pesadas a poucos homens. Nunca foi plano de Deus. E o texto continua? E alguns não fazem de Deus o seu conselheiro. É aí que está o problema. Por que Deus está nos dizendo que o dinheiro santo do Senhor, dízimos e ofertas, não deve ser concentrado em Battle Creek? Porque são alguns poucos homens que administram e, mais grave de tudo, destes homens, alguns não são consagrados, não são tementes, não são verdadeiros servos de Deus, não são fiéis ao Senhor. Entende o que o Senhor está nos dizendo aqui? Onde está isso? Testemunhos para Ministros 321. Está lá. Tira a foto. Anota as referências, tá bom? Depois eu vou postar isso no meu grupo, esse PDF, no meu grupo Ezequiel 33, de 1 a 9. Tudo bem? Então vamos avançar. Continuando. Durante anos, a mesma rotina, o mesmo caminho regular. Percebam, linhas regulares, caminho regular, sempre quer dizer igreja oficialmente estabelecida, igreja organizada, CNPJ e ASD, tá bom? Então vamos lá. Durante anos, a mesma rotina, o mesmo caminho regular de trabalhar foi seguido. E a obra de Deus foi o que, meus irmãos? Por depositar o dinheiro sempre no canal regular, a obra de Deus foi grandemente impedida. Vou dar uma pausa aqui. Então, irmã, baseado no estudo, vamos raciocinar. Baseado no estudo do parte 1 e da parte 2, e agora com esta parte dessa citação, quer dizer que é errado
depositar o dinheiro santo ao Senhor na salva da igreja? Em nenhum momento foi dito isso. Interpretação de texto. Então, vamos ler mais adiante, que vai ficar claro essa questão de canal regular e canal regular. Só que o estudo 2, principalmente, se você não assistiu, assista, já está lá no meu canal. O estudo 2 diz claramente como você deve, quando você decidir devolver o que é santo ao Senhor no canal regular, na salva, então o Senhor colocou ali critérios para você tomar a decisão se você deve fazer aquilo ou não. Se a sua consciência, que é livre, queridos, a nossa consciência ela é livre, livre. Em breve teremos um estudo com o título O Direito de Crer. O direito de crer. Eu e você temos esse direito outorgado por Deus. Não é maravilhoso? Então, quando você usa da sua consciência, da sua liberdade de consciência e decidir ali, não, eu vou depositar ali, no canal regular, o Senhor diz que há ais para os que depositam e para os que recebem. Então, estuda de novo. Vai lá no estudo 2, tá bom? Isso é bem esclarecido, mas vamos lá. Então, em nenhum momento está sendo dito, perceba que nem no primeiro, nem no segundo e nem hoje no terceiro, é dito por esta serva, por esta mulher, que é errado depositar o dinheiro no canal regular. Tudo bem? Que fique bem claro. Então, estamos aqui analisando os textos inspirados. Vamos seguir. Os planos restritos, seguidos por aqueles que não possuíam um julgamento claro e santificado, resultaram em um cenário que não é aprovado por Deus. Opa! Então, olha o que está dizendo aqui este segundo pedaço do texto. Que os planos restritos, seguidos por aqueles que não possuem um julgamento claro e santificado, então, aqueles que estão ali depositando o dinheiro e que não têm um discernimento claro e santificado, fazem com que o quê? A sua decisão resulta em um cenário que não é aprovado por Deus. Vamos entender porque o texto continua. O Senhor Jesus um dia chamará a responsabilidade quem mesmo? Vamos ver? Aqueles que amarrariam suas mãos de tal forma que se torna quase impossível para vocês agirem em harmonia com as ordens de Deus. Queridos, aqui Ellen White está escrevendo para Edward Sutherland e Percy McGann, os dois líderes, os dois homens levantados por Deus para erguer a obra de sustento próprio, educacional, formadora de missionários, mais grandiosa que já existiu. E ela diz o seguinte, para eles, para estes dois, Sutherland, McGann, um dia o Senhor Jesus vai chamar a responsabilidade aquelas pessoas que amarrariam, que estavam restringindo a obra que vocês poderiam desenvolver, tornando para vocês quase impossível agir em harmonia com as ordens do Senhor. E nós vamos entender mais adiante que é pela falta de recursos. A obra de Deus ela é impulsionada com recursos, queridos, com meios. E vamos entender que a palavra meios quer dizer recursos e que a palavra meios se refere tanto a dízimos quanto a ofertas. Vamos avançar. Olha o que diz aí, e nós conhecemos esta citação bíblica. A prata e o ouro são meus, diz o Senhor. Não são dos homens, não são de uma organização, não são de uma obra de sustento próprio, não são de ninguém. O recurso santo do Senhor pertence a ele, e o gado sobre 1000 colinas, diz a citação bíblica. Então, aqui nós vemos só retomando, testemunhos manuscritos não publicados de Ellen White, da coleção Spalding McGann. Tá bom? Então, vamos lá.
Vamos avançar aqui. Então, Testemunhos para Ministros nos diz assim: o Senhor levantará homens que darão ao povo a mensagem para este tempo. Estas pessoas, estes servos, são levantados por Deus para dar a mensagem ao povo, a mensagem para este tempo. Em outras palavras, a expressão que a serva do Senhor sempre usa, dar a trombeta o sonido certo. O Senhor está levantando. Ela coloca aí, levantará, mas é porque ela está falando do tempo dela para o futuro. Nós já somos o futuro. Entende? Nós somos o futuro. Então, vamos lá. Ele chamará homens do arado e de outras ocupações. Ela não está aqui, que fique bem claro. Não são homens só que recebem um título eclesiástico de pastor, de ministro do evangelho. Não é isso que o texto é muito claro, que o Senhor levantará homens e mulheres do arado, ou seja, da simplicidade, e de outras ocupações também, para dar o último aviso às almas perecendo. Testemunhos para a Igreja, volume 9. As mais surpreendentes mensagens serão elevadas por homens, o que, meus amigos? Designados por Deus. Paulo não foi levantado ali para o serviço do Senhor enquanto Jesus estava vivo. Paulo foi levantado por Deus para um ministério. O ministério de Paulo não foi dado por homens, foi dado por Deus. O meu ministério não foi dado por homens, foi dado por Deus. Os ministérios de sustento próprio fiéis não foram levantados por homens, foram levantados por Deus. E enquanto estiverem seguindo, assim diz o Senhor, prosperarão. E quando a gente usa a palavra prosperar, meus irmãos, nunca é dinheiro em primeiro lugar. Quando o Senhor Deus fala em prosperidade, ele fala em prosperidade espiritual, bênçãos espirituais e prosperidade espiritual em primeiro lugar. Entende? Isso precisa ficar muito claro para todos nós. O que falta para nós como um povo, sabe o que é, meus irmãos? Nós temos tido, eu falei muito isso no último estudo, nós temos tido uma visão muito tacanha, sabe? O cavalo, o jumento, que eles colocam isso para ele não... Veja que o olho do cavalo e do jumento, a visão é lateral. Perceba que muitas pessoas levam coice, por quê? Porque elas chegam rapidamente e às vezes ele se assusta e ali ele pega naquela visão ele pega aquilo, ele não discerne porque ele sabe que está vindo alguma coisa, mas ele não sabe se é perigoso. Então ele se defende dando coice. Por isso eles colocam aquilo, para que ele não tenha essa amplitude na lateralidade, mas que ele volte os seus olhos exclusivamente para frente. Então, quando os olhos do cavalo e do jumento são voltados exclusivamente para frente, o que é que eles perdem? Eles perdem toda essa amplitude lateral. Queridos, é isso que está acontecendo conosco como povo. É isso que está acontecendo conosco como um povo. Nós estamos perdendo a amplitude do conhecimento da verdade que o Senhor Deus tem nos dado e temos canalizado isso apenas para uma direção e muitas vezes é uma direção tacanha, errônea. Vamos avançar? O farisaísmo no mundo cristão hoje não está extinto, e é verdade, nos nossos dias. Queridos, hoje, o que leva muitas pessoas a serem perseguidas, disciplinadas, excluídas, é o farisaísmo. Entende? Professando a verdade presente. Grava isso e guarda. Vamos ruminar isso. É tão bom ruminar, queridos, os pensamentos. É extremamente positivo. Vamos ruminar. O Senhor deseja romper o caminho rígido que se estabeleceu tão firmemente. Ó, o Senhor deseja fazer o quê? Romper essa rigidez.
esse caminho rígido que a mente farisaica estabeleceu tão firmemente. O que tem impedido sua obra? Isso tem impedido a obra de Deus, ao invés de avançá-la. Não, vamos agora aplicar na nossa temática a controvérsia do dízimo. Não, é só o canal designado, é só o canal designado. Não, está lá em Malaquias. Olha o que a pessoa atribui a Deus. O erro dela de interpretação é terrível isso. Nós estamos vendo tudo que não é assim. Estamos nesses três estudos da série. Estamos vendo que não é assim. E é Deus falando conosco. Vamos ver já. Ele deseja que seu povo se lembre de que há um grande espaço sobre o qual a luz da verdade presente deve ser derramada. Lembra? Tem que ampliar. A sabedoria divina deve ter amplo espaço para operar. Olha só, o texto continua. Deixa eu ver se o texto continua. Continua. Deve avançar sem... Olha, muito claro. Muito claro. Deve avançar sem pedir permissão ou apoio daqueles que assumiram para si um poder régio. Quem são aqueles que assumiram para si um poder régio? Aqueles que estão na liderança da igreja organizada. Assumiram, não, é a autoridade máxima. Queridos, essa questão de autoridade máxima, e que é inquestionável, sabe de onde vem isso? Roma. Roma. Então, e quando a gente vai traçando na história, vai voltando na história, eu faço esse estudo eu faço esse raciocínio no estudo sobre educação. Os princípios de Roma, de opressão, de restrição, impedimento, proibição, isso é Roma, tá? Tudo isso de imposição da sua vontade e restrição da consciência individual de cada um. Vem Roma, aí volta para a Grécia, volta. Sabe de onde a gente vai parar? No Egito, queridos. Tudo parte do Egito. Mas vamos ficar com Roma, que é mais moderno. Então vamos lá. O texto continua, depois do coloridinho lá. No passado, um grupo de homens tentou manter em suas próprias mãos o controle de todos os recursos vindos das igrejas e usou esses recursos de maneira mais desproporcional, fazendo o quê? Erguendo edifícios caros e luxuosos, onde tais grandes edifícios eram desnecessários e injustificados, deixando lugares necessitados sem ajuda ou encorajamento. Queridos, eu vou reforçar, falei nos outros estudos, se vocês puderem, adquiram o livro chamado Evangelhópolis. Evangelhópolis. Ali vocês vão entender claramente que o método de evangelismo nas cidades hoje não está em harmonia com o assim diz o Senhor. Então, esse método, é exatamente esse método que o Senhor está falando aqui. O método de administrar dinheiro santo do Senhor e que é usado para coisas aqui, edifícios, locais, instituições, de forma desproporcional e caro. Caro. Quando poderia estar sendo investido de outras formas em localidades que realmente são muito carentes da verdade. Durante anos, a mesma rotina, o mesmo caminho regular de trabalhar, olha, as vias regulares, foi seguido. E a obra de Deus foi grandemente impedida. Os planos restritos seguidos por aqueles que não possuem o julgamento, a gente já viu isso, estamos revendo, um julgamento claro e santificado, resultaram em um cenário que não é aprovado por Deus. Deus chama para um avivamento e uma reforma. As linhas regulares, atenção agora, não realizaram a obra que Deus deseja ver realizada. É Deus falando, eu só estou lendo. Deixe o avivamento e a reforma fazerem mudanças constantes.
O avivamento e a reforma, queridos, quando nós estamos buscando com fome e sede, em sinceridade e submissão, não podemos esquecer isso, a Ele, a vontade dEle, a revelação dEle. Então, quando nós deixamos que o avivamento e a reforma façam mudanças constantes em nós, lembra? Amplia e a gente entende. Atenção agora. Deixe todo jugo ser quebrado. Eu gostei muito dessa imagem. Olha só, queridos, as pessoas sendo libertas, libertas em permitir de que outros determinem o que é certo e errado por elas, que outros interpretem por elas. Lembra de Roma? Roma papal? Cultos em latim? Missas em latim para que o povo comum não entendesse e continuasse sendo dominado? A história se repete. Então, que todo jugo seja quebrado, que todas essas amarras, essas teorias criadas por homens e não por Deus, que nós rompamos com todo esse jugo, que os homens despertem para a consciência de que tem uma responsabilidade, o quê? Coletiva? Individual. Vamos continuar. Onde estava essa citação? Ainda não finalizou. Vamos avançar. Isso é continuação do mesmo texto, tá bom? A situação atual é suficiente para provar a todos que tem o verdadeiro espírito missionário, que as linhas regulares podem se mostrar uma falha e uma armadilha. Meus irmãos, eu só estou lendo. Seríssimo, não é? Concorda que é sério? Que as linhas regulares podem se mostrar uma falha e uma armadilha. Vamos continuar? Com a ajuda de Deus, aqueles que ousaram assumir tais grandes... Olha só, ela usa a palavra ousaram. Foram essas pessoas que estão na liderança ousaram assumir tais grandes responsabilidades, nunca mais exercerão seu poder não santificado nas chamadas linhas regulares. O Senhor está observando tudo isso, meus irmãos. E ele vai fazer o quê? A limpeza. Vamos lá? Muito poder foi investido em agências humanas não avivadas e não reformadas. Um grupo pequeno administrando tudo de forma centralizada, unilateral. Perigosíssimo. Vamos avançar? Não permitam que o egoísmo e a cobiça delineiem o trabalho que deve ser feito para cumprir a grandiosa e nobre missão que Cristo deu a quem? A cada discípulo. Lembra? Romper todo jugo? O texto não acabou, ele é gigante. Daqui a pouco nós vamos ler uma carta de Ellen White que também é bem grandinha, mas que é uma riqueza de conteúdo para nós. Vamos lá. E o texto continua. O Senhor encorajou aqueles que começaram por sua própria responsabilidade a trabalhar para Ele. Que trecho de frase rico e inspirador. O Senhor encorajou quem mesmo? Aqueles que começaram por sua própria responsabilidade, por sua própria conta, a trabalhar para Ele. Não foi pedir a bênção do Papa. Papa, quem lê, entenda. Quem ouvir, entenda. Senhor Papa, eu posso fazer um ministério de sustento próprio? Eu vou trabalhar assim, assim, assim. O Senhor permite, Senhor Papa? Entende? Não foi assim, não pediu para nenhum homem, porque o chamado vem de Deus. E o texto continua. Seus corações cheios de amor por almas prestes a perecer. O que motiva, irmãos, o que motiva uma pessoa estar tratando de um tema
uma mulher, senhora, grisalhinha, às 5 da manhã, estar tratando de um tema que só vai levar ela a receber pedrada, crítica, humilhação, sabe? O que leva esses ministérios de sustento próprio a, sem dinheiro, sem recurso, estar trabalhando para o Senhor. Vocês não têm noção do que acontece. É só pela fé, meus irmãos, é pela fé. Todos os ministérios fiéis que receberam o chamado do Senhor. O texto continua. Jovens, saiam para os lugares para os quais são direcionados pelo Senhor. O que é que ele está dizendo? Jovens, formem ministérios de sustento próprio. É isso que o Senhor Deus está dizendo. Saiam, vão. Por quê? Por amor às almas, meus irmãos. Amor às almas. E é uma responsabilidade. Se o Senhor Deus deu para mim, neste momento, aqui com vocês, se Ele deu esta luz, eu vou guardar ela para mim. Você que está ouvindo, levante-se e resplandeça, porque o Senhor Deus está te dando, tem te dado luz, leve esta luz a outros. Não guarde para você, não guarde embaixo da cama, embaixo do velador. Vamos avançar. Trabalhem com suas mãos para que possam ser de sustento próprio e conforme tiverem oportunidade, proclamem a mensagem de advertência. Que Deus permita, atenção agora, que Deus permita que as vozes que se levantaram tão rapidamente para dizer que todo o dinheiro investido na obra deve passar pelo canal designado em Battle Creek não sejam ouvidas. Não é só em Battle Creek, queridos. Não é só na associação que deve ser devolvido. Não é só ali na salva. O Senhor Deus está nos dando luz suficiente para decidirmos por nós mesmos. Quando eu digo não é só língua portuguesa, quando eu digo não é só, não interprete erroneamente as minhas palavras. Língua portuguesa. Não é só, quer dizer que não é apenas ali. Entende? Não é exclusivo naquele local. É isso que a língua portuguesa está nos dizendo. O texto continua. O povo a quem Deus deu seus recursos é responsável apenas perante quem? Ele. Apenas ele. O estudo 2, isso foi muito enfatizado por meio de vários textos inspirados. Volta lá. É seu privilégio dar ajuda e assistência direta às missões, aos missionários. Entende? Ajuda e assistência direta a eles, sem passar por ninguém, sem passar pelo Papa. Não considero ser dever, o texto aqui finaliza, agora que vai finalizar. Ela estava escrevendo para quem? Para Edward Sutherland Spalding e Percy McGann, da Escola de Madison. Não considero ser dever da filial do Sul de nossa obra, na publicação e manuseio de livros, estar sob a ditadura de nossas casas publicadoras estabelecidas. Irmãos, agora sim é quebrar todo o jugo. Vamos lá? Interpretar até aí? É Ellen White falando, a gente só está lendo. Não considero ser dever, eu fico tão feliz quando a gente encontra esses textos. Por quê? Sabe por quê? Eu vou falar lá na mulher do YouTube de novo, a irmã do YouTube, que me chamou de dissidente. Não foi ela que me chamou, foi outro que me chamou de dissidente. A irmã do YouTube disse, eu fico tão triste quando essas pessoas de ministérios de sustento próprio vêm pedir dinheiro. Paulo não pedia dinheiro. Eu falei, irmãos, quem fez, estava no estudo 2, eu estou repetindo, tá? Mas quem não fez e está vendo agora, e vai ver agora na gravação no YouTube, no meu canal, eu vou repetir. Irmãos, essas pessoas que pensam dessa forma, elas não têm luz,
sabe, não têm luz, elas são dignas da nossa compaixão. É sério. São dignas da nossa compaixão. Porque se elas soubessem, e outra, tomara que elas façam esse estudo. Desejo muito em Jesus que elas façam esse estudo. Porque se elas têm temor ao Senhor, elas vão pedir perdão. E eu não quero que peça perdão para mim, mas elas vão pedir perdão a Deus, entre elas e Deus. Porque eu já as perdoei pelos comentários terríveis e maledicentes que são feitos ali. E peço a Jesus que elas encontrem realmente a luz da verdade. Nós estamos tendo a luz da verdade agora. Olha o que o texto diz. Não considero ser dever da filial do Sul de nossa obra, da obra organizada, não é dever, da obra organizada. Em que setor? No setor de publicação e de manuseio de livros, está sob a ditadura de nossas casas publicadoras estabelecidas. Olha que mais agora, que grandioso. E se podem ser concebidos recursos para reduzir o custo de publicação e circulação de livros, que isso seja feito. Isso foi escrito, ela escreveu ao irmão Daniels. Ela chama os pastores, em muitas situações, pastores de irmãos. É assim que eu os chamo, porque eles são nossos irmãos. Então, eu evito o título pastor. Então, olhe só, meus queridos, ela escreveu ao irmão Daniels. O irmão Daniels era um servo de Deus. Eu estou falando era porque ele já faleceu, né? Olha o ano que ela escreveu para ele, 1901, todos eles já faleceram. Muito bem. Então, o que está dizendo aqui? Que se recursos financeiros podem ser dados para reduzir o custo de publicação, porque o que implica isso? Queridos, eu vou falar rapidamente de 2 ministérios que eu conheço e que eu conheço intimamente, inclusive, que é o Ministério de Publicações da Editora Missionários e o Ministério de Publicações da Editora do IAG. Queridos, vocês já viram os preços dos livros que eles estão disponibilizando para nós? É absurdamente barato. Você já pensou comprar um livro? Não está aqui o meu. O livro O Grande Conflito, que é a grande controvérsia. Eu sou tradutora. Então, o IAG optou pelo título A Grande Controvérsia, que era um título que estava livre de direitos autorais e que também reflete a tradução literal do título em inglês, The Great Controversy. Então, esses 2 ministérios dão para nós obras, meus irmãos, de um valor, e o povo tem acesso a essas obras. Isso é grandioso demais. E é exatamente isso que o Senhor está dizendo. Que se esses recursos podem ser dados, dízimos e ofertas, para reduzir o custo de publicação e circulação de livros, que isso seja feito. Agora, vamos agora para uma outra citação. Agora o Senhor quer que seu Espírito se manifeste. Ele quer o Espírito Santo como rei, Senhor da nossa mente. Ele quer que toda a severidade não seja exercida para com os de fora, não seja exercida para com aquele que está tentando servir a Deus e tentando usar todas as suas faculdades para servi-lo, que está trazendo os seus dízimos aqui para sustentar o ministério. Então, o Senhor Deus, ele não quer que severidade nenhuma seja aplicada àqueles que trazem os seus dízimos para sustentar o ministério de sustento próprio. Ele tem um tesouro, o texto continua, vamos ampliar. Ele tem um tesouro, e esse tesouro deve ser sustentado pelo dízimo. Qual é o tesouro do Senhor? O tesouro do Senhor aqui não está dizendo que é nenhum canal regular. O tesouro do Senhor deve ser sustentado pelo dízimo, e esse dízimo deve ser um dízimo sagrado, e é o dízimo de Deus. E esse dízimo deve ser tão liberal que sustentará grandemente a obra. Cada um deve agir em sua capacidade de tal maneira que a confiança de todo o povo seja estabelecida neles e que eles não tenham medo, mas vejam tudo tão claro quanto o dia até estar em conexão com a obra de Deus e o povo.
Vamos associar essa informação aqui ao estudo que nós fizemos na parte 2. Muito importante. Não, o texto continua. Não deve haver nenhum homem que tenha o direito de estender a mão e dizer: não, você não pode ir lá. Você não pode pregar sobre isso. Você não pode fazer um ministério de sustento próprio. Nós não o apoiaremos se você for lá. Nenhum homem pode dizer isso. Tudo bem? Avança. Porque por quê? O que você tem a ver com o apoio? Eles criaram os recursos? Os recursos vêm de quem, queridos? Do povo e daqueles que estão em campos desamparados. A voz de Deus, olha o que Ellen White dizendo. A voz de Deus me disse para instruir vocês a ir ao povo e dizer-lhes suas necessidades. Teve um outro irmão ou irmã nos comentários do YouTube assim, disse assim: por que vocês ficam pedindo? Tem até um vídeo de alguém aí que eu esqueci, que fala que os ministérios ficam pedindo, pedindo, pedindo. Olha o que Deus está dizendo aqui. A voz de Deus me disse para instruí-los, serva do Senhor falando, a ir o povo e dizer-lhes suas necessidades. Tem que dizer as necessidades ao povo. Sabe por quê, queridos? O dinheiro do Senhor está com quem? Com o povo. Entende a grande responsabilidade? O dinheiro do Senhor está com o seu povo. A voz de Deus me disse para instruí-los a ir ao povo e dizer-lhes suas necessidades e atrair todo o povo para trabalhar exatamente onde puderem encontrar um lugar para trabalhar, para edificar a obra em todos os lugares que puderem. Aqui está a referência. São observações que foram feitas em uma reunião realizada na biblioteca do Colégio de Battle Creek. Conferência Geral, e isso foi registrado no Boletim da Conferência Geral de 1901 e foi publicada em Testemunhos Manuscritos Não Publicados de Ellen White, da coleção Spode e Maguian. Essa referência, essa paginação é do original em inglês. É um pecado criticar e encontrar falhas naqueles que, em sua maneira de trabalhar, não correspondem exatamente ao seu pensamento. Entende, meu irmão e minha irmã? Criou-se um hábito terrível no meio do povo de Deus, que é esse daí. Criticar e encontrar falhas naqueles que, em sua maneira de trabalhar, não correspondem exatamente ao seu pensamento. Que ninguém culpe ou censure os homens que trabalharam em Madison. Que nem vou parafrasear. Que ninguém culpe ou censure os homens e mulheres que trabalham em ministérios de sustento próprio, porque Madison era um ministério de sustento próprio. Em vez de reclamar do trabalho do seu irmão, assuma seu próprio trabalho negligenciado. Em vez de apontar defeitos no caráter do seu irmão, examine seu próprio coração, confesse seus pecados e haja honestamente com Deus. Que haja condenação de si mesmo pelo trabalho que está inacabado ao seu redor. Em vez de colocarmos obstáculos no caminho daqueles que estão tentando realizar algo, comentário da irmã lá do YouTube, que nossos olhos sejam abertos para ver que o tempo está passando e que há muito a fazer. Senhor, meus irmãos do céu, há muito trabalho a fazer. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Então eu vou ficar com a minha visãozinha tacanha, que é só ali no templo, no templo, no templo. E aí, pelo amor do Senhor, pensa.
Ela falou, tem que arrebentar, quebrar com todo jugo, amplia, sabe? É triste demais. Quando vejo esses comentários no YouTube, ou quando alguma pessoa manda comentários maldosos no meu privado, eu não fico com raiva, eu não fico. O único sentimento que vem é de grande tristeza por aquela alma, sabe? Ah, meus irmãos, vamos avançar. O Senhor trabalha por meio de várias agências. Se há aqueles que desejam entrar em novos campos e assumir novas linhas de trabalho, encoraje-os a fazê-lo. Entende? Encoraje-os a fazê-lo, façam, vão, fundem ministérios, alcancem aquelas pessoas. Queridos, a linha regular e as linhas, eu vou botar no plural, as linhas regulares e as linhas irregulares eram para trabalhar em harmonia e não do jeito que está. Aqui no Brasil é terrível. É terrível, sabe por quê? Uma mentalidade papal jesuíta de gestão da obra de Deus. Totalmente papal jesuíta. Libertem-se do jugo. Que ninguém levante a mão para impedir seu irmão. Aqueles que têm experiência na obra de Deus devem ser incentivados a seguir a orientação e os conselhos do Senhor. O texto continua. Não se preocupe se alguns recursos foram diretamente para aqueles que estão tentando fazer o trabalho missionário de maneira tranquila e eficaz. Todos os recursos não devem ser geridos por uma única agência ou organização. Poderia ser mais claro do que isso? Diga para mim, me responda, por gentileza. Há uma frase, um mandamento do Senhor, um assim diz o Senhor, mais claro do que esse? Há muito trabalho a ser feito conscientemente pela causa de Deus. A ajuda deve ser buscada de todas as fontes possíveis. A ajuda deve ser buscada de todas as fontes possíveis. O texto continua. Há homens que podem fazer o trabalho e obter recursos para a causa. E quando estes estão agindo conscientemente em harmonia com os conselhos de seus companheiros de trabalho no campo que representam, a mão de restrição não deve ser imposta sobre eles, não. Vamos harmonizar com a organização. Queridos, vocês sabiam que se o Ministério de Sustento Próprio ele se harmoniza com a Igreja Adventista Organizada, ele é obrigado a fazer apenas o que o Papa diz? Ele não pode mais pregar nada sobre... A única coisa que a organização permite que o Ministério de Sustento Próprio desenvolva é a área de saúde e a área de educação, incluindo aqui a família. Pronto. Se o Ministério falar sobre outra coisa que não seja, pronto, acabou, é dissidente. Entende? O Senhor não colocou sobre essas pessoas o dever de restringir a causa de Deus dessa forma. Me perdi. Achei. Eles são certamente cooperadores com aquele que deu sua vida pela salvação de almas. A serva do Senhor está dizendo que aqueles que trabalham de forma independente da igreja organizada são cooperadores de Deus, de Cristo, que deu sua vida pelas almas. Aqueles em nossas associações que se sentiram ter autoridade, mais claro, impossível, que sentiram ter autoridade para proibir a arrecadação de recursos em certos territórios, digo agora, esta questão tem sido apresentada a mim repetidamente. Agora dou meu testemunho em nome do Senhor àqueles a quem diz respeito, onde quer que estejam. Ela está falando agora em nome do Senhor. Retirem suas proibições. Retirem suas proibições. Aqueles que nas associações que sentiram ter autoridade para proibir a arrecadação de recursos, retirem suas proibições. É isso que o Senhor está dizendo, eu só estou lendo.
O texto continua. A obra de Deus não deve ser assim tolhida, diz a serva do Senhor. Deus está sendo fielmente servido por esses homens que vocês têm observado e criticado. Ela está falando para Sutherland e McGann, que receberam... Irmãos, vocês já leram o livro de Madison, a história de Madison, A Linda Fazenda de Deus? A esposa de Percy McGann não suportou a carga emocional. A carga emocional. E os grandes sacrifícios, eles estavam padecendo necessidade ali, mas eles estavam desenvolvendo a única obra educacional que forma um povo. Atenção, é uma educadora de Deus falando com o Senhor. Ele me deu esta autoridade, em nome de Jesus. Eles estavam desenvolvendo a única obra educacional que prepara homens e mulheres para dar o alto clamor do terceiro anjo. A única forma de dar o alto clamor é vivendo os princípios da educação do céu aqui na terra, que é a justiça de Cristo, vivida nos lares e individualmente dia a dia. A mensagem do terceiro anjo é a mensagem da verdadeira educação. A mensagem do terceiro anjo é a mensagem da justiça de Cristo. Elas duas estão essas três estão totalmente interligadas, elas são uma só. Esse texto está sendo dirigido a Edward Sutherland e Percy McGann, e a esposa de Percy McGann, não suportando a carga de necessidade. Quando eu digo necessidade, é necessidade mesmo. De comer, de beber, de vestir, de aquecer, porque eles passaram por invernos rigorosos, sem a devida proteção, aquecimento, as estruturas ali corretas. Apropriadas, quando eu digo corretas, quer dizer apropriadas para protegê-los do frio. É adicionado, unido a isso, a carga emocional da difamação, da maledicência que foi gerada sobre eles, divulgada pelos canais regulares, pela igreja organizada na época. Ela não suportou, ela adoeceu e morreu. Morreu, meus irmãos. Retirem suas proibições. A obra de Deus não deve ser assim tolhida. Deus está sendo fielmente servido por esses homens que vocês têm observado e criticado. Ela está repreendendo. Eles temem e honram ao Senhor. São colaboradores de Deus. É Deus falando pela pena de Ellen White. Deus proíbe que coloquem quaisquer julgos sobre os pescoços de seus servos. É privilégio desses trabalhadores aceitar doações, dízimo e oferta, ou contribuições para que possam investi-las em um trabalho importante que necessita ser realizado. O texto continua, esse imenso fardo de responsabilidade que alguns supõem que Deus colocou sobre eles com suas posições oficiais nunca lhes foi atribuído. Deus nunca colocou sobre eles. Pode ter o título de ministro, de pastor, do que for. Meus irmãos, o Senhor Jesus não colocou sobre eles. Rompa o jugo. Se os homens estivessem livres na alta plataforma da verdade, nunca aceitariam a responsabilidade de criar regras e regulamentos que impedem e limitam os trabalhadores escolhidos de Deus em sua obra de treinar missionários. Vamos entender melhor? Tá aí o texto, eu vou disponibilizar para você ler com calminha e ruminando, mastigando pedacinho por pedacinho para depois não dizer a irmã Cleuma falou heresia. A irmã Cleuma pregou abominação, o que é erro. Então, o que o Senhor está dizendo neste segundo pedacinho aqui? Que esses homens que hoje colocam regras de forma arbitrária, dizendo não pode, é dissidente, é perfeccionista, falando dos ministérios de sustento próprio fiéis. Se estes homens estivessem livres, que ocupam cargos de liderança ministerial, estivessem livres na alta plataforma da verdade, estes homens nunca aceitariam a responsabilidade de criar regras e regulamentos que impedem e limitam os obreiros, trabalhadores escolhidos de Deus,
nos ministérios independentes em sua obra de treinar missionários. Entende? Eles não estão, meus irmãos, sob a plataforma da verdade, porque se estivessem, eles não fariam isso. Quando aprenderem a lição de que todos vocês são irmãos, é isso. Eles e nós também. E nós também, nós não aprendemos o que significa. Vós todos são irmãos. Quando aprenderem a lição de que todos vocês são irmãos e perceberem que seus companheiros de trabalho, de obra, podem ser tão bem quanto vocês, como usar, podem saber tão bem quanto vocês, como usar da melhor forma os talentos e capacidades que lhes foram confiados, então vocês removerão os julgos que agora prendem seus irmãos e lhes darão crédito por ter amor pelas almas. Vocês já viram que ela está repetindo amor pelas almas, amor pelas almas? É isso que motiva. Não há outra coisa que motive um ministério de sustento próprio a existir. Não há, queridos. Não há, não há. Por ter amor pelas almas e desejo de trabalhar altruisticamente para promover os interesses da causa. Meus irmãos, as pessoas que fazem parte de ministérios de sustento próprio, elas abrem mão de si mesmas. Elas abrem mão da sua rotina familiar muitas vezes. Algumas vezes, muitas vezes, quando eu estou finalizando um trabalho muito importante, uma pesquisa muito importante, eu estou agora, meus irmãos, no processo de fazer um estudo bíblico todo baseado na justiça de Cristo. Só para vocês terem uma ideia dos bastidores, porque vocês estão vendo agora uma senhorinha falando com vocês aqui. Mas muitas vezes, para eu fazer isso, meu esposo, que é um homem de Deus, ele diz assim para mim, isso é glória, quando ele diz, mozão, hoje eu faço o almoço. Irmãos, pensa nos níveis altíssimos de amor que vão nesse momento, né? A glória. Maridos, fica a dica, né? Que bênção! Como ele está lá no almoço, eu fico mais tempo aqui no computador fazendo as pesquisas e preparando os materiais. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. É só isso, meus irmãos. Edificação do corpo de Cristo, é só isso. Entende? Parceria. Aqui a gente tem parceria graças ao bom Jesus. Meu amor. Então vamos lá. Vocês não têm tempo a perder. Satanás logo se levantará para criar impedimentos. Deixem o trabalho prosseguir enquanto é possível. Este não é o momento para fraqueza se infiltrar em nossa experiência. Não gastem seu tempo, olha, ela está falando, não gastem seu tempo em coisas desnecessárias. Não o desperdicem, o tempo, em revistas de histórias e de literatura barata. Peguem seus recursos excedentes. O que é o recurso excedente? Você recebeu seu recurso, supriu todas as suas necessidades, tem isso aqui. Isso é o excedente. Vou usar isso para empregar homens e mulheres para dar a última mensagem de advertência ao mundo. Queridos, a escola missionária dos SEVs é uma escola, eu sou professora lá. Ela forma missionários. Mas ela forma missionários adolescentes. Quantos e quantos adolescentes eu já vi ali de vidas transformadas? O cuidado que eles têm é um cuidado paternal com os adolescentes, com os jovens e com os adultos que estão estudando ali. Empregar homens e mulheres para dar a última mensagem de advertência ao mundo. Entende? Pense nisso. O Ministério de Sustento Próprio Fiel. O Ministério Recanto Vida na Serra, que é um ministério que eu amo e que cuida
da saúde mental, física e espiritual das pessoas doentes que chegam ali. O Ministério Missionários. Eu amo o Ministério Fiel na administração dos recursos sagrados, assim como esses outros que eu estou falando. Que passa grande necessidade. O Ministério IAG, o qual eu amo. Irmãos, todos esses ministérios são compostos por pessoas que lutam com grandes pecados. Você luta com pecados para vencer eles também. Não há um líder ou obreiros de um ministério de sustento próprio que estejam no nível da impecabilidade. Então, meus irmãos, mas são pessoas que amam as almas por quem Cristo morreu. Você entende isso? Entende isso? E tantos outros ministérios, sabe? Ah, meus irmãos, precisamos, ó. É isso que nós precisamos. Vamos lá. Deixa eu ver, o texto continua. Quando ao Espírito Santo é permitido moldar nosso coração e vida, haverá muito mais confiança expressa nos obreiros que estão lutando com dificuldades em lugares difíceis. Aqueles tipo de comentário maligno no YouTube vai deixar de existir quando a pessoa permite que o Espírito Santo molde o coração e vida dela, para que ela veja que há muitos obreiros que estão lutando com dificuldade em lugares difíceis. Queridos, para fazer isso aqui eu tenho que estar na cidade. Se eu estiver no sítio, eu não tenho condições, porque a internet lá não é boa. A estrada de acesso choveu. A gente não sai de lá. E nem chega lá se a gente estiver na cidade. Então, só o Espírito Santo, não é verdade? Para nos dar o discernimento correto de todas as coisas. Nós somos muito precipitados, irmãos, em falar, em teclar, porque teclar é falar do mesmo jeito. Somos muito rápidos. Mas nós não fizemos isso. E só quem faz isso sabe quem é? O Espírito Santo. As pessoas, lamentavelmente, estão longe. Que cada um leve seu próprio caso individual ao Senhor e estude suas próprias falhas em vez das supostas falhas dos irmãos, de seu irmão. Cada um de nós precisa reconhecer a própria fraqueza e estar constantemente vigilante conosco mesmo. Satanás está nos observando para nos pegar desprevenidos e muitos são ignorantes de seus próprios defeitos de caráter. O texto continua. O Senhor está chamando homens e mulheres para guardarem suas próprias casas e famílias e, em vez de vigiar seus colegas de trabalho, observando com ciúme seus movimentos, que voltem sua atenção para si mesmos. O Senhor tem um relatório. Olha só, eu marquei ali com ciúme. O que motiva essas decisões arbitrárias de não pode, não deve, é dissidente, é perfeccionista? Ciúme. Ciúme é Deus falando, não sou eu. Olha essa parte azulzinho aí. O Senhor tem um relatório a fazer de cada alma que restringe a liberdade da outra. Entende? Que eu e você, e nenhum canal designado, nenhum líder ministerial pode nos restringir a liberdade e que o Senhor vai fazer um relatório de cada um deles. Há um vigilante com V maiúsculo que está avaliando o caráter e que julgará de acordo com essa avaliação. O ciúme, de novo, revelado por alguns, que afirmam estar na verdade, mostra claramente que, a menos que seus corações sejam mudados, nunca serão vencedores.
a menos que respondam às influências subjugadoras e santificadoras da graça de Deus, o Espírito Santo, nunca usarão a coroa da vida. Isso é grave. Inclusive de ministério de sustento próprio para ministério de sustento próprio, viu? Eu não estou falando, é tudo, são todos, entende? O texto continua. Aqueles que desejam usar o jugo de Cristo atenderão ao convite. Este é o único jugo que nós devemos carregar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha a parte marcadinha agora. Porque para todos os que gostariam de traçar um certo curso para seu irmão seguir, o Senhor diz assim: saiam do caminho. Não é impressionante isso? Eu fiquei impactada quando eu li. Para todos que ocupam cargos eclesiásticos ministeriais, para todos de sustento próprio que ficam, às vezes, de picuinha, para todos que gostariam de traçar um certo curso para o seu irmão seguir, disse, não, você de ministério harmonizado de sustento próprio, você só pode pregar que Jesus veio com a natureza humana de Adão antes da queda. Aí sim você é um ministério apoiado pela igreja. Não ministério de sustento próprio. Você só pode desenvolver esse projeto de sua linha de trabalho se for de saúde, ou então se for voltado para a família. Se você não fizer isso, o que acontece? Vai ter represália, vai ter consequência. O que é que o Senhor diz? Olha aí na última parte, saiam do caminho. Saiam do caminho, vocês estão impedindo o caminho do Senhor. Satanás e seus emissários já estão fazendo bastante desse tipo de trabalho. Você entende a seriedade dessa citação? Quem é que está fazendo esse trabalho? Satanás. E todos os que fazem esse trabalho são o quê? Seguidores de Satanás. Estamos todos muito próximos do fim da história da Terra para tentar bloquear as rodas do carro da verdade. Os trabalhadores de Deus devem alinhar-se. Isso é para nós todos. Linhas regulares e linhas irregulares. Os trabalhadores de Deus, os obreiros de Deus devem alinhar-se, orar juntos, aconselhar-se juntos. E sempre que for possível, reunir-se para conselho. Deus instruirá por meio de seu espírito aqueles que sinceramente desejam servi-lo. Entende? É Deus que instrui. É Deus que permite avançar, é Deus que barra o avanço. É Ele. Aqui está. Ellen White escreveu, consta na carta de Spalding Maguen. Vamos lá. O Senhor instruiu-me que desde o início a obra em Huntsville e Madison deveria ter recebido auxílio adequado. Quando ela fala em auxílio, é dinheiro, viu? Meios, recursos, a gente vai ver daqui a pouco. Mas em vez de esta ajuda ter sido prestada prontamente, houve um longo atraso. E na questão da escola de Madison, tem havido uma indiferença para com eles. Por quê? Porque não estavam sob responsabilidade e controle de alguma associação. Essa é uma questão que deve ser considerada em algumas ocasiões. Mas, atenção para o mas. Mas não é o plano do Senhor que os meios devam ser retidos de Madison, porque eles não estão vinculados à associação. Muito sério, não é verdade? Não é porque eles não estão, eles sejam um ministério independente de sustento próprio. Não é por isso que eles devam, que os meios devam ser retidos dele. Entende? É só pegar este princípio e aplicar agora atualmente. A atitude que alguns de nossos irmãos assumiram em relação a este empreendimento, que empreendimento é esse? Madison, obra de sustento próprio, escola missionária.
mostra que não é sábio que todas as agências de trabalho estejam sob o ditame dos oficiais da associação. Eu vou repetir. Mostra que não é sábio que todas as agências de trabalho, as frentes de trabalho regulares e irregulares, melhor dizendo, estejam sob o ditame dos oficiais da associação. Há alguns empreendimentos, sob certas condições, que produzirão melhores resultados se forem independentes. Entenderam? Onde está isso? A gente vai finalizar agora em Manuscript Releases, volume 8, em breve será publicado. Já está traduzido, revisado, e já está diagramado, falta somente ir para o prelo. Uma bênção, luz. Quando me pediram conselhos em referência à escola de Madison, eu disse. Ellen White disse para ele, para Madison, para Sutherland e McGann, ela disse assim: permaneçam como estão. Não se liguem à igreja organizada. Existe o perigo de vincular todas as agências atuantes sob os ditames da associação. O que ela está dizendo aqui? Que é perigoso para a sobrevivência de um ministério de sustento próprio, independente, está ligado à associação, à igreja organizada. É perigoso. O Senhor, olha a parte de corzinha aí, o Senhor não designou que devesse ser assim. As circunstâncias eram tais que os que levam o fardo na escola de Madison não poderiam vincular suas atividades com a associação. Não poderia, ou seja, não façam isso, é impossível. Eu conhecia, Ellen White falando, eu conhecia a sua situação. E quando muitos dos dirigentes de nossas associações os ignoravam Sutherland e McGann, que lideravam, estavam na direção da escola de Madison, porque não submetiam sua escola aos ditames da associação, foi-me revelado, Deus revelou para ela, que eles não seriam ajudados ao se fazerem submissos à associação. Deus disse para Ellen White o seguinte, Ellen White falando para Sutherland McGann, se vocês se ligarem à associação, o Senhor Deus não os ajudará. Deu para entender? Gravíssimo. Vocês já tinham imaginado sequer que isso existia? É melhor que permaneçam guiados por Deus. Ela está dizendo, Sutherland McGann, é melhor que vocês permaneçam guiados por Deus, submissos a Ele para realizar seus planos, meus irmãos. Ela falando. Mas esse assunto, isso é maravilhoso do Senhor Deus. Mas esse assunto não precisa se tornar público. Ou seja, sejam discretos. Não vão para o púlpito pregar sobre isso. Ah, irmã Cleo, então por que você está falando isso aí? Porque eu só estou lendo o que está revelado pela pena de Ellen White. Eu só estou lendo. Qualquer um de vocês poderia ler sozinho, individualmente, não poderia? Eu só trouxe o texto aqui para vocês. Simples assim. Special Testimonies, tudo isso que nós já estamos lendo é no Special Testimonies, série B, número 11, página 31 e 32. Foi traduzido do inglês, tá? Isso não existe, está traduzido. Eu traduzi. Aqui o título é The Madison School, a escola de Madison. Vamos lá. O Senhor não pôs restrições com relação aos seus obreiros em alguns planos, como estão os homens acostumados a fazer. Entendeu? O Senhor não pôs restrições. As restrições que as associações colocam, o Senhor Deus não colocou. E a associação não é Deus. Com relação aos seus obreiros, em alguns planos, como estão os homens acostumados a fazer. Quem faz isso são os homens. E a gente já viu que esses homens não têm o Espírito Santo. Nós lemos. Os irmãos McGann e Sutherland têm sido estorvados desnecessariamente. Eles não tinham que carregar esse fardo. Recursos lhes têm sido negados.
porque na organização e administração da escola de Madison não estavam sob o controle da associação. Porém, as razões pelas quais esta escola não pertence à associação e por ela não é controlada não têm sido devidamente consideradas. Porque se fossem consideradas, todos entenderiam por que a associação não poderia ter nenhuma ligação com a escola de Madison. Vamos analisar aqui. Eles têm o direito a uma porção dos meios, eu marquei meios, tá? Propositadamente. Eles, Sutherland e McGann, todos na escola de Madison, têm o direito a uma porção dos meios dado à causa. Dever-se, olha só, dever-se. Sinta o peso deste verbo. Dever-se-ia lhes ser dada uma cota proporcional dos meios que entram para o apoio da causa. Uma cota proporcional. Vamos entender agora, por pena de Ellen White, que está escrito em Pastoral Ministry, não existe essa citação em português. Vamos entender agora por que eu marquei aqui meios? O que a palavra meios quer dizer? Ah, irmã, quem disse que a palavra meios quer dizer dízimo ou oferta? Vamos agora entender. Pastoral Ministry, página 260. Pesquise na internet, está lá em algum lugar. Vocês que têm retido seus meios, recursos. Isso que está em colchete fui eu quem colocou, tá? Vocês que têm retido seus meios da causa de Deus. Olha o que ela diz para fazer. Leiam o livro de Malaquias e vejam o que é dito ali sobre dízimos e ofertas. Ou seja, dízimos e ofertas é a mesma coisa que meios. Está lá em Malaquias. Entende, queridos? Então, todas as vezes que vocês lerem uma citação de Ellen White, que apareça a palavra meios ou recursos, que são sinônimas, então você já sabe que está se referindo a dízimo e oferta. Tudo bem? E eu acho máxima essa foto. Maravilhosa. Queridos, vocês estão vendo a senhorinha Ellen White ali sentadinha? Ela está entre um filho e uma nora, sentada. Ela está entre Willie White. Eu estou de frente para a tela, então eu de frente para a tela, o Willie está do lado esquerdo dela. A esposa do Edison, James Edison White, que é o outro filho dela, está do outro lado dela, no meu lado direito, mas do lado esquerdo dela. Então, ali está Percy McGann e ali está também Edward Sutherland. Essa daqui é a mesa diretiva administrativa da escola de Madison. Nunca Ellen White concordou em participar de nenhuma, ela nunca aceitou nenhum cargo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela simplesmente permaneceu como membro. Ela era um membro da igreja. Ela não tinha nenhum cargo. Mas na escola de Madison, ela participou, ela decidiu, aceitou, ela quis, porque Deus assim a instruiu a participar da mesa diretiva, da mesa administrativa da escola de Madison. Obra de sustento próprio, independente. Agora nós vamos ler uma carta de Ellen White, tá bom? Ela é um pouquinho longa, mas vamos entender a riqueza do conteúdo desta carta para a temática que nós estamos abordando aqui neste estudo. Vamos lá. Então, a data, 22 de janeiro de 1905, em Mountain View, Califórnia. Ela diz o seguinte ao pastor Watson, que era presidente da Conferência do Colorado. Perdão, Colorado está... Eu esqueci, deixei com C minúsculo, que feio. Mas vamos lá. Meu irmão, quero lhe dizer, tenha cuidado com seus movimentos. Ela está falando com o presidente da Associação do Colorado. Tenha cuidado com seus movimentos. Você não está agindo com sabedoria. Ela está repreendendo ele. Quanto menos você falar sobre o dízimo que foi destinado ao campo mais necessitado e desanimador do mundo, mais sensato você será. Ela está dizendo, pastor, pare de falar, pare de criticar as pessoas que deram o dízimo para os lugares mais necessitados. Não fale sobre isso.
Não fale sobre isso. É isso que ela estava dizendo. A carta continua. Foi-me apresentado durante anos que meu dízimo deveria ser destinado por mim mesma para ajudar os ministros brancos e negros que foram negligenciados e não recebiam o suficiente para sustentar adequadamente suas famílias. Quando minha atenção era chamada para ministros idosos, brancos ou negros, era meu dever especial investigar suas necessidades e suprir suas carências. Esse deveria ser meu trabalho especial, e fiz isso em vários casos. Ninguém deveria dar notoriedade, olha lá, discrição, reserva. Ninguém deveria dar notoriedade ao fato de que, em casos especiais, o dízimo é usado dessa maneira. Com relação à obra entre os negros no Sul, aquele campo tem sido e ainda está sendo roubado dos recursos que deveriam chegar aos trabalhadores desse campo. Se houve casos em que nossas irmãs destinaram seu dízimo para o sustento de ministros que trabalham com os negros no Sul, que era um campo extremamente negligenciado pela associação, pela igreja na época, que todos, se forem sábios, mantenham silêncio. Não devemos estar conversando com um e com o outro. Eu posso dar dízimo disso? Eu posso dar dízimo daquilo? Eu devo fazer isso? Eu devo fazer aquilo? Deus nos instrui. E temos textos suficientes com os princípios que devem nortear nossa própria decisão. A carta continua. Eu mesma destinei meu dízimo para os casos mais necessitados que chegaram ao meu conhecimento. Fui instruída a fazer isso. E como o dinheiro não é retido do tesouro do Senhor, não é um assunto que deva ser comentado. Quando o dízimo ele é destinado, ele não é retido. Quando o dízimo é destinado aos campos que Deus aprova, ele não é retido. Por isso exigirá que eu torne conhecidos esses assuntos, o que não desejo fazer porque não é o melhor. Em outras palavras, Ellen White estava dizendo, eu não tenho que falar para ninguém o que eu faço com meu dízimo. Entende? Alguns casos foram mantidos diante de mim por anos, e tenho suprido suas necessidades com o dízimo conforme Deus me instruiu a fazer. Quem foi que instruiu ela? Deus. E se alguém me disser, irmão White, você destinaria meu dízimo onde sabe que é mais necessário? Eu direi, olha a serva do Senhor, sim, eu farei. E fiz. Aprecio aquelas irmãs, olha ela diz, eu aprecio. Ela está louvando aquelas irmãs que colocaram seu dízimo onde é mais necessário para ajudar a fazer um trabalho que está sendo deixado de fazer. E se esse assunto for tornado público, criará um conhecimento que seria melhor deixar como está. Não desejo dar publicidade a esse trabalho que o Senhor me designou para fazer e outros também. Entende? Muito claro, né, meus irmãos? E ela está repreendendo o Daniels. Ela está educando ele, porque ele estava falando besteira. E aqui a última parte da carta. Envio esta questão para você para que não cometa um erro. As circunstâncias alteram os casos. Eu amo esta frase. Eu uso sempre. As circunstâncias alteram os casos, meus irmãos. Se a gente viver assim, nada feito, nada acontece. Mas, ó, as circunstâncias alteram os casos. Eu não aconselharia que ninguém fizesse uma prática de recolher o dinheiro do dízimo. Fizesse uma prática de recolher o dinheiro do dízimo. Mas durante anos, de tempos em tempos, pessoas que perderam a confiança na destinação do dízimo, que colocaram seu dízimo em minhas mãos e disseram que se eu não aceitassem, eles mesmos destinariam às famílias do ministro mais necessitado que encontrassem. Entendeu? Aí o que é que ela disse? Eu aceitei o dízimo, emiti um recibo e disse-lhes como ele foi destinado. Escrevo isso para você manter a calma e não se agitar e dar publicidade a este assunto, para que muitos mais não sigam o exemplo deles. Ou seja, silêncio, discrição entre nós e Deus. Saímos do exemplo de Ellen White
Saímos primeiro dos canais designados, fomos para o exemplo de Ellen White e agora apele o povo. E esta mensagem, este trecho, é extremamente direcionado àqueles que criticam os ministérios de sustento próprio quando eles têm alguma necessidade. Eu vou dar um exemplo do meu ministério de sustento próprio. O Senhor Deus, em 2015, me deu um ministério. Em 2022, ele me deu outro, Guardiãs do Lar. 2019, ele me deu Plano A Homeschooling. E o Ministério de Evangelismo, que é o que vocês têm acompanhado desta serva. O Senhor começou a me dar em 2012. Então, meus irmãos, em 2019, eu me vi uma mãe educadora, sem materiais especiais materiais intelectualmente relevantes para o meu filho, mas que também o conduzisse ao Criador, a Cristo Jesus. Foi quando o Senhor começou a me instruir a preparar os materiais do meu filho. As mães ficavam sabendo, cresceu a procura dos materiais e assim foi surgindo o Ministério Plano Homeschooling. E hoje, meu filho, não tenho mais filhos em idade educacional, aliás, escolar, digamos assim, porque educados nós sempre somos até a eternidade, somos e seremos, mas não tenho mais filhos pequenos. E hoje eu continuo orientando famílias, eu continuo assessorando famílias, dando mentoria para famílias. E todo recurso que advém da preparação desses materiais vai para o sustento do ministério. Por quê? Porque é preciso pagar designers e não é barato. Porque é preciso editar vídeos. E as pessoas que editam vídeos, elas estão abrindo mão do seu tempo para prestar um serviço. Elas são dignas do salário delas, de receber por isso, porque elas precisam se sustentar. Entende como é o ciclo? O ministério disso, quando você vê um vídeo editado de um ministério de sustento próprio, alguém fez aquilo. Quando você vê um livro chegando nas suas mãos, alguém esteve ali na máquina, pregando, grampeando, alinhando, ajustando, alguém diagramou. Entende? Por isso que o Senhor diz, apele ao povo. Sabe por quê? Porque o dinheiro de Deus está com o povo. 100% do que nós recebemos, bem, é do Senhor. E Ele nos dá 90% na sua grande misericórdia. Mas ainda 10% ainda está com o povo. É por isso que Ele pede. E dos 90%, são as ofertas que Deus tocar no coração. É muito simples, meus irmãos. Por isso que ela diz aqui, olha, peça diretamente ao povo. Os caminhos de Deus não devem ser contrariados pelos caminhos dos homens. Há aqueles que possuem meios, a gente já sabe o que são meios, e que darão somas grandes e pequenas. Darão o suficiente. Eu sempre digo, é o suficiente. Que esse dinheiro venha diretamente à porção destituída da vinha. Desculpe. O Senhor não especificou qualquer canal regular pelo qual os meios devam fluir. Grava essa última parte. O Senhor, bate a foto. O Senhor não especificou qualquer canal regular pelo qual os meios, dízimos e ofertas devam fluir. Não especificou. Vi que Deus podia levar avante sua obra sem qualquer auxílio humano. Isto, porém, não é o seu plano. O Senhor Deus maravilhoso, Ele quer que nós sejamos cooperadores, colaboradores dEle, cooperadores de Deus. O mundo atual destina-se a ser um cenário de provação para o homem. E outro, que privilégio, não é, irmãos? Ser cooperador de Deus. Você. Ah, eu não tenho ministério de sustento próprio. Quem disse que você não tem um ministério? Não interessa se seja de ministério próprio, de recursos independentes. Você tem um ministério, a sua família, o seu ministério. E nela nós somos cooperadores. Podemos ser cooperadores de Deus ou não.
Então, o mundo atual destina-se a ser um cenário de provação para o homem. Ele está aqui a fim de formar um caráter que o acompanhe para o mundo eterno. Amém. O bem e o mal estão colocados diante dele e seu futuro estado depende da escolha que ele fizer hoje. Cristo veio para mudar-lhe o rumo dos pensamentos e aflições. Quem é que muda é Cristo. O texto continua em Testemunhos para a Igreja, volume 1. Seu coração deve ser tirado do tesouro terreno e colocado no tesouro celeste. Por sua abnegação, Deus pode ser glorificado. Em favor do homem foi feito um grande sacrifício, e agora ele será provado a ver se seguirá o exemplo de Jesus e fará sacrifício por seus semelhantes. Satanás e seus anjos acham-se coligados contra o povo de Deus, mas Jesus está procurando purificar esse povo para si. O que é que Jesus requer? Requer que lhe leve a obra avante. Não desistam ministérios de sustento próprio. Não desanimem. E às vezes a gente desanima muito, viu? Porque é difícil. Deus colocou nas mãos de seu povo neste mundo o suficiente para promover o andamento de sua obra sem embaraço. E é intenção sua, de Deus, que os meios, viu como é o suficiente aos meios, que lhes foram confiados sejam empregados cuidadosamente. E aqui a gente parte para as considerações finais. Meus irmãos do céu, temos luz para tudo. Olha, amanheceu o dia, estava escuro, amanheceu, que lindo. Estamos juntos, iniciando o dia. Então vamos lá. As linhas irregulares estão conectadas com o tesouro do Senhor. Você tem alguma dúvida disso, depois de tudo que a gente leu nos 3 estudos? Então, quando se fala em tesouro do Senhor, as linhas irregulares, ministérios de sustento próprio, são tesouro do Senhor, como dizem Malaquias. Deus dirigiu aquelas senhoras, essas senhoras, estou repetindo aqui a referência que Ellen White faz a elas. Deus dirigiu aquelas senhoras a enviarem dízimos por meio de linhas irregulares. Olha o que está escrito aí entre parênteses. Deus jamais direciona alguém a desviar o dízimo, meus queridos, incorrendo assim em pecado. Portanto, as ações dessas senhoras estavam em conformidade com a vontade divina. Do contrário, Ellen White dizia, não faça isso, devolvam somente na igreja. Consegue perceber? Ellen White mostrou que a prática de usar linhas irregulares para destinar o dízimo era válida ao defender essas senhoras com base em suas próprias ações. Ponto 4. O dízimo não foi entregue através da igreja local, mas diretamente ao Campo do Sul. Isso demonstra que, no seu tesouro, como está lá a referência em Conselhos sobre Mordomia, não é sinônimo de igreja local, não é sinônimo na associação local. Deu para entender? Isso precisa ficar bem claro, meus irmãos, bem claro. Não resta dúvida aqui. Item 5. O conselho foi enviado ao pastor Watson para que ele mantivesse a calma, em vez de repreender aquelas senhoras por enviarem o dízimo por meio das linhas irregulares. Ele foi repreendido pela serva do Senhor. Item 6. São 10 itens, tá? Todo o conselho de Deus é harmonioso. Esta carta fornece informações vitais para nos ajudar a entender. Testemunhos para a Igreja, volume 9, aqui está a página, bate a foto, e Conselhos sobre Mordomia, página 106. Tá bom, queridos? Na verdade, leia o capítulo inteiro, tá? Quando você encontrar a página, leia o capítulo inteiro. Então, vamos lá. Então, todo o conselho de Deus é harmonioso. 7. Recursos, meios, incluem dízimos. Vamos lembrar a citação de Pastoral Ministry? Vocês que têm retido seus recursos da causa de Deus, leiam o livro de Malaquias e vejam o que é dito ali sobre dízimos e ofertas. Item 8. O item 8 ele é mais gordinho, tá? A vantagem da autonomia. Vamos lá. Na questão da escola de Madison, tem havido uma indiferença para com eles, porque eles não estavam sob a posse e domínio de alguma associação.
Essa é uma questão que deveria ser considerada algumas vezes, mas olha a parte de verde aí. Mas não é plano do Senhor que recursos devam ser negados à Madison e Ministério de Sustento Próprio, porque eles não estão sujeitos à associação. Não é assim que o Senhor Deus deseja que seja. Eles são dignos dos meios, dízimos e ofertas também. A atitude que alguns de nossos irmãos assumiram com relação a esse empreendimento, Madison, sustento próprio, mostram que, atenção, não é sábio que cada agência de trabalho esteja sob a ordem dos departamentos da associação. Olha agora, atenção de novo. Existem alguns empreendimentos, sob certas condições, Ministério de Sustento Próprio, que produzirão melhores resultados se trabalharem de forma autônoma, independente. Ainda o ponto 8. Quando foi-me pedido conselho concernente à escola de Madison, Ministério de Sustento Próprio, eu disse, permanecei como estás. Então, Sutherland e McGann chegaram com Ellen White e perguntaram, será que nós devemos nos harmonizar com a igreja e estar sob os ditames da associação? O que é que Ellen White disse? Não, permanecei como estás. Olha essa parte em vermelho, fortíssima. Há perigo em ligar cada agência da obra sob os ditames da associação. O Senhor não designou que isso devesse ser assim. As circunstâncias eram tais que aqueles que levam os fardos na escola de Madison não poderiam ligar sua obra com a associação. Olha só, vermelho de novo. Eu conhecia a sua situação, ela fazia parte de Madison. E quando muitos dos líderes de nossas associações os ignoravam, porque eles não colocavam sua escola sob o controle da associação, olha essa parte terrível aqui de novo, foi-me mostrado que eles não seriam ajudados ao se fazerem submissos à associação. O Senhor Deus não os abençoaria se eles se ligassem à associação. Olha a última parte em verde agora. Seria melhor para eles permanecer como guiados por Deus, não por homens, submissos a Ele, e não à associação e não a homens, para realizar seus planos. Mas essa questão não precisa ser tornada pública. Reserva, discrição. Vamos para o item 9, são só 10. Apele ao povo. É a serva do Senhor, Deus falando por ela, que é lícito apelar ao povo. E que este verbo está no modo imperativo da língua portuguesa. E que quer dizer o quê? Apele é uma ordem, é um comando. Apele ao povo. Outro imperativo, peça diretamente ao povo. O dinheiro do Senhor, meus irmãos, está conosco, está com o povo. Os caminhos de Deus não devem ser contrariados pelos caminhos de homens. Há aqueles que possuem recursos e que darão somas grandes e pequenas. Que esse dinheiro venha diretamente à porção destituída da vinha. Eu estou repetindo a citação. O Senhor não especificou qualquer canal regular pelo qual os recursos devam fluir. Queira Deus que não sejam ouvidas as vozes que se ergueram tão velozmente, estou repetindo a citação, para dizer que todo o dinheiro investido na obra deve passar pelos canais designados em Battle Creek. O povo a quem Deus deu seus recursos tem que prestar contas a ele somente. É seu privilégio dar apoio e assistência direto às missões. E nós finalizamos aqui com esta citação. Ninguém deveria, por favor, medite em espírito, ninguém deveria ser impedido de espalhar a mensagem da verdade presente ao mundo. Deixemos que os obreiros recebam suas orientações de Deus. Quando o Espírito Santo impressionar o crente
a fazer certa obra para Deus, deixai a questão entre ele e Deus somente. Carta escrita pela irmã White aos oficiais da Associação Geral, no dia 26 de maio de 1908. Entre Deus e eles, somente, quando o Espírito Santo impressionar o crente a fazer certa obra. Ah, meus irmãos, nós temos vivido num meio, numa cultura que realmente é papal jesuíta, lamentavelmente. E como disse a serva do Senhor, precisamos nos libertar de todo o jugo. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de cada um de vocês. Que Deus nos ilumine, porque o caminho está estreitando cada vez mais. E não vai melhorar. Mas, com Cristo, nós somos mais que vencedores. Neste estudo, eu só apresentei textos. Lemos, e os meus comentários são totalmente, vocês podem contestar os meus comentários, mas o assim diz o Senhor é incontestável. Que Deus nos ajude. Vamos orar ao Senhor em agradecimento por tanta luz. Vamos orar. Pai eterno, Pai de bondade e misericórdia, somente o Senhor pode nos guiar, Pai. Nenhum ser humano nesta terra pode nos direcionar, somente o Senhor. O Senhor sabe o que está no nosso coração. Nós não queremos errar, Pai. Queremos todos ser mordomos fiéis da Tua verdade. Mordomos fiéis de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Por favor, nos ajude a fazer o que é certo, reto, justo e honesto diante do Senhor. Nos ajude a honrarmos o Senhor por meio da mordomia dos recursos, da mordomia fiel dos recursos, dos meios que o Senhor nos concede. Queremos, naquele santo dia, estar de pé diante do Senhor, Paizinho, dizendo, Senhor, aqui estou eu, Pai. Eu quero te abraçar, Senhor, e meus irmãos também. Não permita que esteja nenhuma mancha em nós de infidelidade na administração do que é santo. Por favor, Senhor, por favor, Pai, humildemente te pedimos. E nos ajude a sermos discretos, reservados, e não ficar tratando sobre esse tema com um e com o outro. Um estudo é um estudo, Senhor. Mas ficar debatendo, conversando, dizendo é certo, errado, não devemos fazer isso. Nos ajude, Pai, a sermos discretos, ponderados. Discretos e ponderados. Obrigada, Pai, por mais esta série de estudos tão esclarecedora. Eu agradeço porque ela foi primeiro para mim. Foi tão bom, Pai, estudar cada um desses textos e entender a Tua boa, santa e perfeita vontade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é tão bom para nós e nos ama tanto. Em nome de Jesus, te oramos agradecidos. Amém.